Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de desmonte de rochas com explosivo. Hoje estaremos na aula número 11, continuando aí o assunto da aula passada, desmonte de rochas subterrâneo ou no subsolo. Na aula de hoje, o nosso objetivo aí é continuarmos o assunto da aula passada, conhecendo as principais características do desmonte subterrâneo. Na aula passada, nós vimos quais são os principais tipos de desmonte subterrâneo, vimos que nós classificamos ele em dois tipos principais, os desmontes de desenvolvimento, que visam fazer aberturas de acesso para a utilização de transporte, para a utilização da área, e nós vimos aí também que o segundo tipo são os desmontes de lavra ou de produção, que são os desmontes voltados para a extração da rocha em si, que tem aí o seu benefício econômico. Então, mas também vimos que, para a realização dos nossos desmontes, nós sempre levamos em consideração os nossos objetivos. Então, revisamos os objetivos principais do desmonte de rocha, com foco aí em mineração, em desmonte de subsolo, subterrâneo. Vimos que a fragmentação tem sua importância, que a sobreescavação ou o controle de danos do maciço tem um peso muito mais, muito mais intenso, muito maior no desmonte aí de subsolo que no desmonte a céu aberto. E por fim aí no fim da nossa aula, nós vimos os principais elementos que tem aí num desmonte de desenvolvimento e num desmonte de lavra. Na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre a elaboração de plano de fogo para desmonte subterrâneo, seja ele de desenvolvimento ou seja ele de lavra, assim como conversaremos um pouco sobre o carregamento e amarração dos desmontes aí de subsolo. E aí ficaremos prontos para a nossa aula sobre detonação, onde veremos aí realmente os princípios sobre o acionamento, sobre a detonação de qualquer que seja os nossos desmontes. Então vamos lá para a aula de hoje. Os princípios básicos da elaboração do plano de fogo para subsolo é muito semelhante aos princípios básicos da elaboração de um plano a céu aberto. Temos que lembrar que no subsolo tem algumas particularidades, principalmente no que se refere ao espaço físico, à limitação de espaço. Então, dificilmente nós teremos um desmonte muito grande, os desmontes eles são aí limitados pelo espaço, tanto os desmontes de desenvolvimento quanto os desmontes de lavra, assim como será difícil nós termos uma operação aí que tem realmente só um desmonte ou poucos desmontes, como é o caso de algumas obras, No caso de obras de subsolo, obras subterrâneas, dificilmente também nós teremos apenas um desmonte, a não ser quando a obra é realizada aí de forma escavação direta, e aí se encontra um bloco de rocha, se encontra realmente alguma situação particular que precisa de desmonte. Fora esse cenário, nós temos aí a repetição de inúmeros desmontes e muitos deles vão ter características muito semelhantes, Por exemplo, os desmontes de desenvolvimento, quando nós olharmos para os desmontes de desenvolvimento, nós teremos aí blocos de rocha muito parecidos, Então, nós teremos aí uma mesma seção, geralmente a seção é mantida para o tipo de galeria, então nós temos a seção da rampa principal, ao longo de toda a rampa, nós teremos essa mesma área, geralmente o avanço, o comprimento aí do nosso bloco de rocha a ser desmontado, também ele é muito semelhante, Então, quando nós elaboramos um plano de fogo para subsolo, ele tende a ser muito mais padrão no que se refere à continuidade da detonação do que os planos de fogos aí para céu aberto. Então, nós desenvolvemos um plano para o desenvolvimento de certo tipo de galeria e nós iremos realizando esse mesmo plano apenas com mudanças aí no que se refere às diversas modificações que nós podemos ter quando tivermos curva, quando tivermos aí desmontes descendentes ou ascendentes, quando tivermos, por exemplo, mudança na litologia, mas de forma geral a área, o desenho, a geometria do desmonte é muito semelhante. Ao contrário do céu aberto, que a geometria do desmonte tende a variar a cada desmonte, Enquanto no céu aberto nós normalmente
elaboramos um desmonte com base na geometria em cada detonação. No subsolo, é comum se ter um único plano de fogo para aquela geometria, porque ela é padrão ao longo da galeria, e ir fazendo pequenas modificações e ajustes, né, na hora de se executar. Então, geralmente, as empresas, assim como, né, para o céu aberto, na hora de iniciar um projeto, na hora de iniciar uma operação, abrir uma mina, na hora de iniciar um túnel, geralmente as empresas contratam aí empresas de consultoria para elaborar um primeiro projeto do plano de fogo, e isso vai sendo aperfeiçoado à medida que as detonações vão sendo realizadas. Então, sempre nós começamos aí com um projeto básico, né? E aí vamos aperfeiçoando este projeto ao longo das detonações. Como a gente viu na aula também de céu aberto, né, o plano de fogo ele é o conjunto de todas as especificações, de todos os parâmetros necessários para uma detonação. Então, nós temos o plano de fogo na hora de realizar um céu aberto, também teremos um plano de fogo na hora de realizar desmontes de desenvolvimento e também teremos um plano de fogo na hora de realizar os desmontes de lavra. Como falamos no subsolo, os desmontes são muito mais padrões em termos de geometria, então é muito comum se ter um plano de fogo padrão e ir adaptando ele ali à medida que se for realizando. Então, como ao contrário do céu aberto, onde a gente tem um plano de fogo para cada detonação, temos um plano de fogo teórico e aí temos o prático na hora da execução, nós colocamos as observações, as alterações que nós fazemos até ter um relatório final do fogo. No subsolo, geralmente o mesmo plano teórico é utilizado em vários desmontes, né? Então, eu tenho um plano de fogo teórico que vai me servir para vários desmontes dentro das mesmas configurações aí de geometria, né? A mesma seção, a mesmo tipo de galeria, o mesmo tipo de rocha, e aí eu vou apenas fazendo modificações na prática e elaboro aí um relatório ou um plano de fogo final para cada detonação que eu realizo. Da mesma forma que no céu aberto, né, existe aí um buraco, existe aí um abismo muito grande entre a prática e a teoria, né? Existem fórmulas teóricas para a confecção de plano de fogo, né, de subsolo, da mesma forma que se tem no céu aberto, mas essas formas elas foram desenvolvidas em situações muito particulares, né? A mudança aí, né, das diversas condições e configurações que nós podemos ter ao longo de todas as operações, né, que nós temos, nós não temos nada que seja assertivo ao ponto de nós confiarmos. Então, nós nos baseamos em consultoria, nós nos baseamos em experiência, nós nos baseamos nas fórmulas teóricas para elaborar uma primeira aproximação de um plano de fogo que deve ser aperfeiçoado à medida que nós vamos realizando as detonações, né? O aperfeiçoamento do plano de fogo é muito mais importante do que a elaboração de um plano de fogo inicial, né? Porque realmente o dia a dia da operação de desmonte está no aperfeiçoamento, está na otimização. Dificilmente algum profissional que for entrar na área ou que está na área de desmonte de rocha, ele vai iniciar um projeto do nada, né? Realmente é muito difícil um profissional que ele tem aí várias oportunidades de chegar numa mina e confeccionar aí através de fórmulas teóricas, através de simulações, um plano de fogo. Geralmente, se chega numa operação, já se tem um plano de fogo pronto e o que se faz é aperfeiçoar esse plano, né? O que se faz é otimizar esse plano. Apenas, né, profissionais que se dediquem a consultoria, que se dediquem a estudos científicos, é que em algum momento realmente terão a oportunidade de pegar um projeto aí, uma mina abrindo, de pegar um túnel iniciando e possa participar aí, né, da elaboração. Caso contrário, 99% dos profissionais, né, ou mais de 90% dos profissionais realmente nunca terão a necessidade de criar um plano de fogo do nada, né? Assim, com base apenas em informações da geologia, com base apenas em informações teóricas aí. Então, o que fazemos é isso: pegar um plano de fogo que já existe e irmos aperfeiçoando ele
porque realmente a experiência, o aperfeiçoamento é muito mais válido na prática do que o conhecimento das fórmulas teóricas para a elaboração do plano de fogo. Uma das particularidades aí do desmonte subterrâneo, principalmente do desmonte de lavra, é aí a interligação entre os diversos planos, né? A interligação entre as diversas seções aí. Quando nós temos um desmonte a céu aberto, nós temos um desmonte onde tem várias linhas, e essas linhas são detonadas geralmente todas em conjuntos, mas o seguinte desmonte, ele geralmente não tem interferência sobre as detonações do primeiro, apenas sobre realmente as consequências que esse deixou, né? Se ele fragmentou mais o maciço remanescente, se ele deixou algum bloco para trás, alguma coisa desse nível, mas ele realmente não interfere tanto. Enquanto na lavra, aí nos desmontes de lavra de subsolo, existe uma grande interligação entre as diversas seções ou entre a continuidade das detonações. Não só por causa dos danos em que o primeiro desmonte ou o desmonte da frente pode causar, mas também por causa da sequência de detonação. Então, quando eu elaboro as minhas detonações, os meus planos de fogo aí para as minhas diversas seções aí da minha galeria de lavra, eu penso na comunicação entre as seções dos diversos níveis, eu preciso avaliar se a detonação da frente está gerando face livre suficiente para a parte de trás, se a detonação da frente está presa, se ela tem um alívio necessário para poder escorrer o material e eu abrir aí deixar alguma abertura para a próxima sessão. Então, existem inúmeras condições em que faz com que os desmontes eles sejam interligados, né? Nós geralmente não detonamos uma galeria de uma única vez, nós fazemos a abertura de uma face livre, depois nós detonamos algumas seções para alargar essa face livre, que é o slot, e aí depois nós podemos seguir detonando linha em linha, né? Leque em leque, seção em seção, ou de 2 em 2, de 3 em 3, dependendo dos métodos de lavra, dependendo das comunicações que tem entre as diversas galerias, dependendo se nós temos equipamentos de controle remoto para conseguir acessar o material dentro do realce ou não. Então, existe uma série de características que impactam nas detonações realmente de subsolo e que fazem ele ter uma série de particularidades que nós precisamos realmente, né, prestar atenção. No desmonte céu aberto, quando a gente elabora um plano de fogo, a gente pensa naquele plano de fogo e nas suas consequências. No subterrâneo, quando a gente elabora um plano de fogo de lavra, a gente pensa naquele plano de fogo e na continuidade dos desmontes dos planos de fogos que serão elaborados, né, para a galeria. Então, além de elaborar o plano de fogo único de um leque, de uma seção que vai ser detonada, eu geralmente faço aí a comparação e a interligação entre todos os leques, né, da minha galeria para garantir realmente uma continuidade de detonação mais assertiva. Então, assim como no céu aberto, geralmente eu elaboro um plano de fogo teórico inicial, que vai me servir como guia para eu realizar o meu carregamento. Durante o carregamento, eu vou fazendo as anotações ou as alterações, né, pertinentes a esse plano de fogo, para depois elaborar o meu plano de fogo final, né, o meu relatório de detonação. Para a elaboração do plano de fogo teórico inicial, que, como falamos, né, é comum no subsolo ter plano de fogos muito mais constantes, né? Eu não realizo um plano de fogo para cada detonação de desenvolvimento. Geralmente, para a lavra, eu realizo aí o plano de fogo para as seções inteiras, toda a galeria, né? Eu faço o conjunto de plano de fogos e eu já tenho aí as diversas interligações. Para desenvolvimento, né, quando eu tenho uma galeria, eu faço um plano para aquela galeria e eu vou fazendo as modificações na prática aí quando necessário. Para fazer esses planos, né, eu realmente, assim como no céu aberto, eu levo em consideração pelo menos 5 fatores principais, né? O primeiro, é claro, que é os objetivos do nosso desmonte. Cada desmonte, né, cada galeria vai ter um objetivo, se é uma galeria de rampa principal que vai ficar aberto por um longo período de tempo, né, os danos do maciço remanescente vão ter um peso muito maior
né, do que a fragmentação em si. Então, eu preciso preservar mais a minha galeria, enquanto, por exemplo, uma galeria de pesquisa, uma galeria de lavra, né, que vai ser destruída, a galeria de lavra, através das detonações aí para a lavra daquela rocha, né, vão ter aí uma permanência, uma abertura por muito menor tempo, né? Então, eu posso preservar um pouco menos, fazer o mínimo necessário, porque logo em seguida, nessa galeria não vai ficar mais lá, ela vai ser lavrada. Então, dependendo aí do objetivo da galeria, do objetivo do desmonte, eu posso ter prioridades distintas. Depois eu olho os equipamentos, tanto os equipamentos que vão ser clientes do desmonte, que vão lavrar esse material, né, como os equipamentos que serão utilizados para realizar o desmonte, os equipamentos serão realizados para realizar a perfuração, para realizar o carregamento, para ver realmente o que é que eu tenho em mãos e o que é que eu preciso e posso fazer durante a minha detonação. Depois eu olho as condições, né, geométricas aí, as condições reais da minha face, né, da minha galeria de lavra, vejo aí, né, as condições que ela pode apresentar e que podem interferir ou não no meu plano de fogo. Depois, é claro, nós vemos aí as características da rocha, a dureza da rocha, composição de fraturas, estruturas presentes, zonas de contato, seja nos desmontes de desenvolvimento ou nos desmontes de lavra, as características da rocha têm um peso fundamental, né? Principalmente na lavra aí, nós temos que ver aí os limites de onde é que vai o bloco de rocha mineralizado, né? Onde vai os limites aí, os controles de diluição. Então, realmente, as características da rocha em qualquer tipo de desmonte têm o seu papel, né, a desempenhar, desculpem. E, por último, aí eu analiso os explosivos e acessórios que eu tenho disponível, né? Não adianta eu fazer um plano de fogo com um explosivo ou um acessório que eu não tenho aí no meu estoque, que eu não tenho disponível para utilizar. Eu preciso realmente basear naquilo que eu tenho, nas quantidades que eu tenho, nos tipos que eu tenho, e aí elaboramos o nosso plano de fogo para a nossa detonação. Da mesma forma que no céu aberto, né, os desmontes aí, ou elaboração de planos de fogo para subsolo seguem a mesma sequência lógica, né? Eu preciso coletar os dados, os objetivos da minha detonação, a geologia, os equipamentos, materiais, fatores limitadores, né, objetivos específicos, condições especiais que eu possa ter para que isso sirva de base, de ponto de partida para saber o que eu preciso fazer, né, como eu posso fazer para a elaboração do meu desmonte. Depois eu vou a partir aí para a definição da geometria, né? Geralmente eu terei aí, né, as medidas necessárias para a galeria, né, a rampa principal, as medidas necessárias para uma galeria de pesquisa, as medidas principais para um alargamento, para uma travessa. Então, essas medidas de abertura que eu tenho aí, ou então no desmonte aí de lavra, né, o tamanho do corpo, o bloco do corpo, os limites do corpo aí, eles vão me servir como base para a definição aí do meu plano de fogo, o meu plano de detonação. Uma vez eu tenho aí as definições, eu tenho a informação e eu tenho aí os limites para a elaboração do meu plano, sempre nós recomendamos fazer uma avaliação de campo, né? Avaliar a frente, avaliar o contorno, avaliar realmente aí onde é a galeria de lavra, avaliar aí realmente o que eu posso fazer, como é que está meu teto para a perfuração, como é que está a minha frente para a perfuração. Geralmente, né, no subsolo, como os planos são muito mais padrões, principalmente os planos de desenvolvimento, né? Isso geralmente fica aí para a parte prática, né? Temos aí, com base na coleta de dados e na geometria da detonação, a elaboração de plano, e a parte de avaliação de campo, né, ela é feita depois da elaboração do plano, na hora do carregamento, né, porque o plano é muito mais padronizado do que no céu aberto. Mas é claro que sempre que possível é necessário fazer essa avaliação do plano, é necessário de campo, né, para fazer a avaliação do plano, para fazer a otimização, para ver se realmente ele está adequado, né, à continuidade aí do projeto. Depois, nós, da mesma forma que no plano de fogo para céu aberto, nós temos 3 partes principais no nosso plano de fogo, seja ele para desenvolvimento ou seja ele para lavra. Nós temos a parte do plano de perfuração, né, onde vai identificar a malha, o tipo de furo, a quantidade de furo que nós vamos utilizar no nosso plano, o diâmetro, a inclinação
Então, esse é o nosso plano de perfuração. É a primeira etapa do plano de fogo. Depois nós temos aí o nosso plano de carregamento, né? Onde eu vou definir que tipo de explosivo, a quantidade de explosivo, quando é que vai ser o meu, como é que vai ser o meu carregamento dos meus furos, né? Aí é o plano de carregamento, a segunda etapa do meu plano. Por último aí, né, a terceira parte é a minha temporização, ou meu sequenciamento da minha detonação, que é onde eu vou definir, né, qual vai ser a sequência, qual vai ser a ordem de detonação das minhas cargas, né? Essas três partes conjuntas, elas fazem, né, o meu plano de fogo para as minhas detonações. Geralmente é muito comum no subsolo, né, se ter aí a sequência de detonação, se ter aí realmente, né, o plano de temporização elaborado na prática. Geralmente o blaster ele avalia, né, na frente de serviço qual é a melhor sequência para sair e ele termina fazendo o que se chama de tabelamento, né, ou sequenciamento da detonação na frente de serviço. Isso, às vezes, não faz parte do plano teórico, mas é necessário fazer esse registro aí para botar no relatório de desmonte ou no plano de fogo final, ficando realmente lá, né, arquivado, registrado, qual foi o plano que foi elaborado. Então, essa é a sequência padrão de elaboração aí de um projeto, de um plano de fogo, assim como no céu aberto. E da mesma forma, né, para a implementação de um plano de fogo novo ou para a otimização de um plano de fogo já existente, o que eu faço é começar com um desenho básico já existente ou um primeiro desenho elaborado, que é o mais seguro possível, que é o mais tradicional possível, que me dá o menor nível de risco possível, e aí vou realizando detonações, vou monitorando a performance, vou vendo quais mudanças precisam ser feitas, quais os objetivos que não estão sendo cumpridos, o que eu posso fazer para cumprir ou para atingir as minhas metas, os meus objetivos. Elaboro aí, eu otimizo o meu plano, mudo algumas variáveis, faço mais detonações e sigo nesse ciclo contínuo até chegarmos no modelo de plano realmente mais padrão, mais assertivo, e a partir daí eu utilizo esse como meu plano padrão e vou fazendo apenas pequenas modificações quando necessário. Como já comentamos, né, principalmente os desmontes de desenvolvimento, eles funcionam de forma cíclica, né? Então, quando nós falamos aí de elaboração de plano de fogo, quando falamos aí realmente de otimização de plano de fogo, nós temos que levar o ciclo de desmonte aí, principalmente de desenvolvimento, em consideração. Então, eu elaboro o plano de fogo pensando que eu preciso preservar o meu contorno para que isso otimize aí as etapas de batida de choco, de contenção do material, né? Eu penso no meu plano de fogo para realmente facilitar a sequência, a continuação. Eu penso no avanço, porque se eu tenho 100 metros, né, para avançar, é melhor fazer aí, 20 desmontes de 5 metros do que ter que fazer aí, né, 25 desmontes de 4 metros. Então, tudo isso eu tenho que pensar de forma cíclica na continuidade do ciclo para garantir que realmente, né, o meu desmonte está sendo otimizado para atender o ciclo como um todo, né? Então, isso é muito importante na elaboração do nosso plano de fogo. Quando nós olhamos aí, né, para a sequência de desmonte, nós sempre temos aí primeiro o desenvolvimento da galeria, né, com os desmontes de desenvolvimento, né, assim que se inicia um projeto completo aí, vamos dizer, de uma lavra, de um bloco rochoso, eu desenvolvo essa galeria, né, uma vez desenvolvida essa galeria, eu faço aí a perfuração, né, da parte de abertura de face da minha chaminé, eu faço a abertura do meu slot, a perfuração das primeiras seções. Quando se tem comunicação de nível, eu faço a perfuração para que os níveis aí, eles se comuniquem, né? Depois eu faço a detonação desse slot, dessa abertura de face, e aí eu venho fazendo a detonação das minhas seções, dos meus planos, dos meus leques, para a continuidade da lavra desse corpo. Eu tenho que pensar sempre na preservação da face livre, na interdependência entre as diversas seções,
né, para que eu possa garantir que realmente a maior quantidade de rocha, de minério, ela realmente vai ser extraída. Então, quando eu tenho, por exemplo, no exemplo da figura aqui, né, ainda que aqui eu tenho uma massa de rocha aqui menor, eu muitas vezes preciso fazer uma detonação dentro da altura padrão, mesmo pegando, né, aqui buscando um bloco de estéreo para garantir que na minha continuidade eu tenha a altura de face que eu realmente preciso. Então, eu vou fazendo essa avaliação à medida que eu vou elaborando meus planos, à medida que eu vou preparando, né, realmente a lavra, né, da minha galeria. E, por fim, aí, uma vez que eu vou detonando, né, eu vou lavrando, retirando esse material e continuo com a minha sequência de lavra. Então, essa é a sequência padrão do desmonte. Desenvolvimento da galeria, abertura de face livre, abertura de slot, detonações das seções, preservação da face, continuidade das detonações. Enquanto eu vou detonando, eu vou lavrando e extraindo o material, né? É claro que eu vou lá, perfuro, carrego, detono, paro, vem, lavra o material, depois eu volto perfurando de novo para carregar de novo, para detonar de novo, depois para realmente lavrar o material, e segue um ciclo muito parecido com os ciclos de desenvolvimento. Quando eu olho aí para os meus desmontes, né, de subsolo, comparado com os desmontes de céu aberto, realmente existe uma série de cuidados aí que eu preciso ter durante, né, os meus desmontes, durante a minha operação, né? Primeiro é que as operações são realizadas em ciclos, né? A maioria das operações não podem ser realizadas de forma paralela, né? Isso implica no menor tempo realmente para que eu possa realizar as minhas atividades. Então, eu tenho menos tempo de planejar, eu tenho menos tempo de executar, e isso precisa ser levado em consideração. Eu geralmente preciso de maiores controles e preservações do maciço remanescente, porque nós estamos expostos a ele constantemente, né? Enquanto nós estivermos na mina, nós estamos aí expostos ao maciço que já foi detonado, que sofreu as consequências da detonação, e isso realmente tem um peso muito maior no subsolo. Nós temos aí um menor espaço físico, temos limitações de espaço, e isso realmente aí faz com que, né, toda a complexidade do desmonte ela aumente um pouco mais. Eu tenho menos face livre, eu preciso preservar a minha face livre, eu preciso pensar na continuidade das minhas detonações. No subsolo, geralmente, os erros eles têm um impacto muito maior. Então, quando eu erro numa detonação, quando eu tenho uma detonação ineficiente, né, realmente as consequências geralmente são muito mais pesadas do que no céu aberto. Desvios de furo, problemas de carregamento, né, detonações ineficientes realmente pesam mais no subsolo. Inclusive, alguns dos problemas gerados, né, eles não podem ser consertados. Então, quando eu tenho detonações ineficientes, eu perco face livre, eu deixo um grande bloco no realce, né? Muita coisa eu não consigo realizar desmontes secundários, muita coisa eu não consigo consertar durante as demais detonações. Algo que realmente eu lamento muito e, infelizmente, é uma situação bem precária no subsolo, é com relação à menor visualização, né? No céu aberto, nós temos aí a oportunidade muito maior de filmar os fogos, de assistir às detonações, de ver o desenvolvimento dos nossos desmontes, enquanto no subsolo isso é muito mais restritivo, é muito difícil a gente assistir um desmonte, a gente ver um desmonte, a gente filmar, a gente registrar um desmonte. Então, isso aí faz com que realmente as avaliações elas sejam muito mais difíceis do que realmente as avaliações no céu aberto. Existe uma maior necessidade de preservação dos furos, de limpeza dos furos, né, das características aí da configuração de detonação como um todo, para garantir uma detonação muito mais assertiva.
Claro que, devido às limitações de espaço, devido aos equipamentos serem menores, as proporções serem menores, eu também preciso de uma melhor fragmentação para facilitar a lavra desse material. Eu preciso aí de um afrouxamento desse material para que o equipamento consiga realmente, né, lavrar. Eu não tenho a possibilidade de lavrar pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, devido à limitação de espaço. Então, realmente, as características, o resultado da nossa detonação, ele impacta ainda mais fortemente os equipamentos que vão lavrar esse material, né, tendo um peso, geralmente, os equipamentos de lavra muito maior do que o material, aí, o processamento desse material. Então, esses são alguns dos principais cuidados, dos pontos de atenção que nós precisamos ter aqui nos nossos desmontes ou na elaboração do nosso plano de fogo aqui de subsolo. Uma vez que nós temos aí o nosso plano de fogo elaborado, nós partimos para a etapa da execução do plano de fogo, né? Tem a execução da perfuração em si, que não é tema do nosso curso, né? Realmente nós não estamos, né, falando sobre perfuração, mas a perfuração é uma etapa fundamental, né, não só da confecção do plano de fogo, como da sua execução, né? A perfuração é responsável por uma grande parte do resultado da detonação, mas consideremos que a perfuração ela já foi executada, os furos já foram feitos seguindo realmente o plano de fogo, o plano de perfuração, e partimos aí para o carregamento, né, de ou com explosivos para a nossa detonação. Assim como no céu aberto, existe uma série de preparativos iniciais que nós precisamos, né, avaliar ou realizar antes de realizar o início das nossas atividades, né? Fazer uma reunião com equipes, geralmente no subsolo os desmontes são menores, tem equipes menores, às vezes se trabalha geralmente em dupla de blast, às vezes em trio, né? Não se pode, pela legislação, ninguém trabalhar sozinho no subsolo, né? Nos desmontes e no carregamento com explosivo. É necessário ter pelo menos 2 pessoas, então é necessário que as 2 pessoas se acertem, se planejem, avaliem, busque o material necessário, os EPIs necessários, realmente para que se tenha aí um início de atividade, né, com todo mundo sabendo o que se vai ser feito, qual é a sequência que deve ser feito, para que tudo saia da melhor forma possível, né? Sempre nós iniciamos com a retirada do material do paiol, né, com base no plano de fogo. Lembramos que nós não devemos levar muito material para não sobrar, isso é expor o risco, é desnecessário, né? Terá mais explosivo na frente de serviço. Nós não devemos levar muito menos material, porque necessitará dar mais de uma viagem para buscar o complemento do material. O melhor é nós levarmos a carga mais assertiva possível, e por isso a importância que o plano de fogo seja realizado, seja baseado realmente nas características reais da nossa detonação. Só o blast é autorizado a retirar material do paiol, ele é responsável, né, pela condução, pela utilização, pelo manejo aí, né, pela a manipulação desse material até que ele seja detonado ou até que ele seja devolvido ao paiol. Depois, uma vez que nós retiramos o material, né, do paiol, nós vamos para a frente de serviço e avaliamos as situações. Avaliamos a situação da galeria, a estabilidade do maciço, risco de choco, se temos aí os elementos necessários, ar comprimido, ventilação, energia elétrica, iluminação, água, tudo que nós precisamos aí como apoio, né, ou como segurança, ou como ferramenta para a execução aí das nossas atividades, nós precisamos avaliar para ver se realmente estamos em condições seguras de executar a nossa atividade. Depois, como um desmonte a céu aberto, o subsolo também necessita, por mais que restritivo seja o acesso, por mais que profundo seja o acesso, que realmente não tem acesso de pessoas estranhas, mas existem trabalhadores de outra área que não são treinados, né, para manipulação ou para estar num ambiente com explosivos. Então, é necessário fazer o isolamento e a sinalização da nossa área de trabalho. Então, nós geralmente fechamos a entrada da galeria, né, com fita zebrada, com corrente, colocamos placa de identificação para que nenhuma pessoa entre
dentro da área onde se estará fazendo o carregamento aí e a manipulação dos explosivos. Como nós sempre dizemos, né, as condições anormais, elas são muito mais normais do que realmente nós admitimos. Então, é necessário nós estarmos atentos durante a nossa atividade para evitarmos riscos desnecessários e controlarmos os riscos existentes, né? Seja na manipulação do explosivo, seja no ambiente que nós estamos inseridos, seja nas ferramentas que nós vamos utilizar ou nos nossos equipamentos, nós precisamos garantir que realmente nós estamos preparados para realizar o nosso carregamento com explosivo de uma forma correta e de uma forma segura. Uma vez que nós temos tudo preparado e podemos iniciar o nosso carregamento, a primeira etapa que nós temos é nós conferirmos aí se a perfuração, se o plano de perfuração, ele foi executado de forma correta. Como já falamos, né, a perfuração tem um impacto direto no resultado da detonação, principalmente no que se refere aí às detonações de subsolo, preservação do contorno, avanço, qualidade de fragmentação, todos esses itens aí são afetados diretamente pela perfuração. Então, nós precisamos medir a malha, medir a profundidade do furo, ver as condições, se não existe nenhum furo que está obstruído, se não existe furos que estão fora do lugar, se não existe resíduos, material dentro do furo. Então, realmente, a medição do furo é uma etapa fundamental. Ao contrário do céu aberto, que geralmente não se realiza isso por causa dos furos descendentes, nos desmontes de desenvolvimento, inclusive nos desmontes de lavra, muitas vezes em furo inclinado, é recomendado fazer uma limpeza do furo, né? Geralmente utilizando ar comprimido ou água, se faz aí a inserção, né, de uma mangueira que vá soprar ar, que vá soprar água dentro do furo para limpar o furo, tirar qualquer detrito que possa ter dentro do furo, para que realmente isso não venha impactar no carregamento. Lembrando que subsolo geralmente temos as dimensões menores, né? Nós temos furos de diâmetros menores, de comprimentos menores, então realmente isso tem um impacto, detritos dentro do furo, bloqueio de furos, realmente tem um impacto muito maior no subsolo do que no desenvolvimento, e principalmente porque quando nós temos, desculpe, do que no céu aberto. No céu aberto, geralmente nós temos todos os furos aí, eles são, né, com exceções de regularizações de bloco, mas de forma principal, os furos são descendentes aí, qualquer detrito, qualquer sujeira vai para o fundo do furo, né? Já falamos sobre isso, tem que ter o cuidado durante o carregamento. Nos furos de desenvolvimento, a maioria dos furos são horizontais e o material fica depositado ao longo de todo o furo, então esse material tem um impacto muito maior ao longo do carregamento do furo, né? Então, realmente é necessário ter uma atenção especial. Muita gente não tem a prática de realizar, né, essa limpeza de furo, de realizar realmente aí o sopro ou, né, a inserção de jatos de água, né, inclusive em furos ascendentes, né, porque a tendência do material é descer, mas às vezes fica um bloco, né, ou um pedaço, um fragmento de rocha preso dentro do furo, às vezes tem uma fratura, tem material de preenchimento, que à medida que nós vamos colocando a mangueira de explosivo, à medida que nós vamos colocando o explosivo, que nós vamos bombeando ou soprando o explosivo lá para dentro, esses detritos vão se soltando e podem, inclusive, ficar presos na massa explosiva. Então, muitas vezes, realmente, é necessário nós, inclusive, realizarmos a limpeza das furações aí ascendentes, nem que seja com uma mangueira aí, verificando se o furo tem as condições adequadas. Outro detalhe que nós temos, principalmente nos furos de lavra, é a comunicação, né? Ou o furo estar varado dentro do realce, dentro de outros níveis. Algumas né, vezes isso é necessário, como nós temos detonações comunicadas, né, nós comunicamos os furos, e isso é necessário, precisamos verificar se comunicou o furo ou não. Algumas outras vezes isso aí é prejudicial, nós não queremos que comunique, nós não queremos que vare, então nós precisamos ficar atento a cada cenário. Então, a medição de furos, né, ela tem um peso fundamental antes do carregamento, né? E assim também é no subsolo, talvez tendo um peso muito maior do que no céu aberto.
Então, uma vez que nós realizamos aí as medições, uma vez que nós realizamos a limpeza, a adequação dos furos para as características que eles precisam ter para um carregamento eficiente e seguro, temos que ter cuidado aí durante a limpeza dos furos, usar os EPIs corretos, né? Cuidado com projeção de fragmentos, com projeção de detritos, com resíduos explosivos que possam estar presentes de outras detonações. Uma vez que nós realizamos isso, nós passamos aí para a etapa de distribuição dos acessórios. Geralmente, no céu aberto, nós temos uma praça em que é muito mais espalhada, muito mais distante. Então, o que fazemos é distribuir os explosivos na boca do furo. Geralmente, no subsolo, nós não fazemos isso, porque não existe condições, até que os furos ficam na parede, não tem como nós colocarmos aí os acessórios encaixados na parede, os furos de lavra ficam no teto, não tem como a gente colocar os acessórios distribuídos na boca do furo. Então, o que nós fazemos é preparar os acessórios, colocar os acessórios numa lateral da galeria, os explosivos em outra lateral, não deixar nunca junto. À medida que eu vou utilizando aí, eu vou pegando um acessório explosivo para realizar realmente a escorva do meu furo, a escorva realmente do meu carregamento. Que, como sabemos, é a primeira etapa efetiva do meu carregamento com explosivo. É a elaboração da escorva, que é a união do detonador que eu vou utilizar juntamente aí com o reforçador que eu vou utilizar quando necessário. Então, eu realizo ou inicio o meu carregamento pela elaboração da escorva aí e coloco a escorva dentro do furo. Lembrando que a escorva aí é onde eu uno o detonador, que é o mais sensível ao booster ou ao reforçador, ao encaixado, que é o mais potente que eu tenho na nossa detonação. Então, eu uno aí a sensibilidade e a potência, sendo esse o momento mais crítico aí, mais perigoso realmente da nossa detonação. Sendo necessário cuidado e atenção, e aí eu faço a escorva do meu furo. Uma vez escovado, o meu furo está pronto e preparado para receber o carregamento com explosivo. O carregamento com explosivo, da mesma forma que no céu aberto, ele pode ser realizado de forma manual ou de forma mecanizada. Na forma manual, eu faço carregamento, como o próprio nome diz, utilizando as mãos, limitando da mesma forma a encartuchado e amplo, seja encartuchado de emulsão ou encartuchado de hidrogéis, da mesma forma que para o céu aberto, os encartuchados vêm em caixas de 25 quilos, a quantidade de encartuchados vai depender do tamanho do encartuchado, do diâmetro que eu estou utilizando. O anfo geralmente vem em sacos de 25 quilos, granulado aí para que nós possamos utilizar no nosso carregamento. Ao contrário, normalmente ao contrário aí do céu aberto, para o carregamento mecanizado no subsolo, nós temos duas alternativas. Temos o carregamento pneumático, onde eu utilizo o ar comprimido para soprar o explosivo para dentro do furo. Alguns consideram esse como parte do carregamento manual, tendo em vista que o explosivo ele não é bombeado, tendo em vista que o explosivo ele não é fabricado lá pelos equipamentos de carregamento mecanizado, mas, de certa forma, eu utilizo aí energia mecânica, eu utilizo equipamentos para realizar esse carregamento pneumático. Então, nós não consideramos que ele é um carregamento 100% manual, eu preciso de equipamentos, então nós consideramos que ele é mecanizado. E temos aí, por fim, o carregamento bombeado, geralmente para emulsões ou hidrogéis, quando utiliza aí os típicos caminhões ou os típicos veículos ou equipamentos de carregamento para carregar aí o meu explosivo dentro dos furos. Como nós já falamos antes, o equipamento ou o carregamento mecanizado ele é utilizado nas operações que precisam geralmente de um volume de produção maior, que eles precisam realmente terem uma produção aí um pouco mais expressiva. Então, eu opto geralmente pelo carregamento pneumático ou pelo carregamento mecanizado aí através do bombeamento para a realização do meu carregamento. Para a realização do carregamento aí pneumático, existem equipamentos aí, estruturas específicas que são
preparadas, né, para o carregamento de encartuchado, que são conhecidas como canhões ou bazucas na prática. Existem aí os carregamentos, né, os equipamentos desenvolvidos para carregamento de anfo, né? Então eu preciso de equipamentos especiais para realizar esse carregamento. Eles recebem aí através de mangueira, né, o ar comprimido dentro aí deste equipamento, através da força do ar comprimido, o equipamento ele permite que se expulse aí o explosivo e também através de mangueiras se faz o direcionamento, né, desse explosivo aí soprado pelo ar comprimido dentro do furo. Por legislação, né, as mangueiras e por segurança, claro, as mangueiras precisam ser antiestáticas, não produzirem energia estática, e os equipamentos têm que ser desenvolvidos especialmente para esse fim, né? O carregamento bombeado, nós temos aí principalmente, né, a aplicação de emulsão pura e a aplicação de produtos blendados, né? Então, nós temos aí os equipamentos que são desenvolvidos para aplicação de emulsão pura e equipamentos que são desenvolvidos para aplicação de produto blendado. Geralmente, nós não temos aí os típicos caminhões, né, para aplicação explosiva de anfo, porque geralmente os caminhões para aplicação de anfo, eles são feitos aí realmente para derramar o anfo através das roscas, sem fim. E no subsolo não é comum termos uma grande proporção, né, de utilização de anfo em furos descendentes, ou temos poucos furos descendentes para justificar a utilização desses equipamentos. Então, geralmente, quando se vai fazer o carregamento com anfo puro, se utiliza ali os equipamentos pneumáticos para isso, né? E não é comum ter caminhões, ter equipamentos desenvolvidos para aplicação, né, exclusiva aí de anfo através do derramamento, como é no caso do céu aberto. Os equipamentos eles podem vir prontos, né, sobre caminhões, sobre tratores, serem desenvolvidos especialmente para o subsolo, com características. Alguns deles têm cesto de elevação, né, para carregamento aí em seções mais altas, né, seções de lavra aí que precisam ser carregadas no teto, né? Então pode vir pronto o equipamento aí dentro da sua estrutura, ou eles podem vir aí equipamentos moldes aí moldáveis que podem ser instalados nos mais diversos equipamentos, desde aí de carretinhas até caminhonetes, caminhões, tratores, plataformas, né? Esses equipamentos geralmente são muito versáteis, né? Como no subsolo geralmente tem um menor consumo de explosivo do que nas grandes minerações a céu aberto, né? Geralmente esses equipamentos podem ser cada vez mais compactos, cada vez mais adaptados às situações de cada operação. Uma vez aí eu finalize o meu carregamento com explosivo, nós passamos para a etapa do tamponamento, né? Geralmente nos fogos de desenvolvimento, o tampão é uma das variáveis mais desconsideradas, por ele ter um efeito pequeno e porque a sua praticidade realmente é um pouco complicada em se fazer tamponamentos horizontais. Então, geralmente o tamponamento não tem aí um grande, né, domínio aí nas técnicas de desmonte e de desenvolvimento. Quando se trata dos desmontes de lavra, seja ele ascendente ou descendente, né, o tamponamento já tem um papel mais importante, principalmente nos ascendentes, onde realmente, além, né, de servir como tampão, e a função do tampão ela é a mesma, confinar a carga, então, sim, ela tem uma importância nos fogos de desenvolvimento, ela tem uma importância nos fogos aí de lavra, mas devido à dificuldade de realização, de ter um tampão efetivo, geralmente ele não é considerado, ele tem um baixo peso durante a elaboração e execução aí dos nossos desmontes. Mas nos desmontes de lavra, principalmente nos desmontes ascendentes, o tampão tem a função de segurar a carga explosiva dentro do furo, né, para que os furos ascendentes, a carga não caia aí pela boca do furo. Então, geralmente se faz o tamponamento com buchas, com plugs, com aranhas, né, com acessórios aí especiais para garantir que realmente, né, o tampão ele seja eficiente, ele ajude a segurar a carga explosiva dentro do furo e no local do furo. É muito comum termos aí carga explosiva descendo, o final do furo lá
ascendente ficar sem explosivo. Então, em furos ascendentes, em furos inclinados aí, né, verticalmente aí, seja para frente, seja para as laterais aí, realmente o tampão tem essa função aí, né, extra, além da função do confinamento de carga em si. E apesar de ser uma variável que não é muito considerada no subsolo, ele realmente tem o seu peso e devia-se, né, dar mais importância a ele no dia a dia. Uma vez finalizada aí o nosso tamponamento, nós temos agora nossos furos prontos, né, para a detonação ou para a amarração, para que possa se finalizar aí realmente as etapas de carregamento e preparação da nossa detonação. Como sempre, uma vez que nós terminamos uma etapa, é necessário fazermos uma avaliação para ver se tudo está dentro do padrão antes de começarmos a etapa seguinte, né? Então, nós realizamos a perfuração. Antes de realizar o carregamento, nós avaliamos a perfuração, avaliamos os furos, tomamos as medidas necessárias para corrigir possíveis erros. Uma vez que nós finalizamos o carregamento, nós fazemos uma avaliação do carregamento, todos os furos foram carregados, existe algum furo fora da condição padrão, o que é que foi feito, né? Todos os furos estão tamponados ou não tamponados, existe risco de corte, de cair, realmente existe algum acessório solto. Nós fizemos uma avaliação, uma revisão geral daquilo que nós fizemos, e aí nós devolvemos o material que não foi utilizado, o acessório explosivo que não vai ser utilizado, se a frente está limpa, está segura para a realização da minha amarração, para a minha detonação. Depois que eu faço toda uma avaliação e está pronto, eu parto para uma próxima etapa. Nem sempre a amarração é logo em seguida do carregamento, né? Às vezes um turno carrega, o outro turno é quem vai fazer a amarração para a detonação, às vezes fica alguns turnos aí carregado para que se possa ter liberação para a detonação dessa frente, dessa seção de lavra. Então, é necessário realmente termos aí o cuidado de estar deixando tudo dentro dos conformes. Uma vez que fizemos a revisão geral, a finalização geral do nosso casamento, nós estamos prontos para entrar aí na etapa de amarração da nossa detonação. Agora nós partimos aí para a terceira etapa da execução, né, do nosso plano de fogo, que é a execução da temporização em si, né, que nós chamamos de amarração, que é o ato de interligar os diversos furos, diversas cargas da nossa detonação, né, segundo a programação aí, ou sequenciamento feito no plano de temporização. A execução da amarração tem uma importância tão grande quanto a elaboração do plano em si, né? Talvez uma importância muito maior. Nós sempre dizemos que a operação de carregamento, de amarração, a execução do plano de fogo, ela é responsável por mais de 80% do resultado do desmonte. Não adianta realmente elaborar um ótimo plano de fogo, um excelente plano de fogo, se nós não tivermos o mínimo de controle de qualidade na nossa operação de carregamento, na nossa operação de amarração. Então, é imprescindível a execução de forma correta, seguindo o plano, seguindo as características. Como falamos, é muito comum num subsolo, não se elaborar plano de temporização teórico no plano de fogo e fazer isso de forma prática, fazer o sequenciamento avaliando quais os melhores furos do pilão para sair primeiro, depois que sequência dá na minha detonação, ou fazer isso na seção, ver qual o furo que tem a melhor face livre aí da minha lavra, que tem aí a maior face livre para poder, né, dar a sequência dos furos seguintes. Então, isso é muito comum, né? Quando feito de forma prática, isso precisa ser registrado, precisa fazer parte do plano de fogo final, do relatório final do desmonte, porque isso realmente precisa estar arquivado e, né, realmente guardado para qualquer necessidade. Assim como é necessário ser feito por um profissional experiente, né? Isso geralmente em subsolo se dá o nome de tabelamento, né? Como você vai tabelar uma frente, colocar os tempos de uma frente, tabelar uma seção. Então, esse é um termo muito comum. É necessário que seja feito por um blasto experiente, né? Por alguém, um profissional experiente, principalmente com conhecimento do maciço, da rocha, né? Das detonações, da operação
para ter aí a menor, né, pelo menos alguma noção possível do comportamento do maciço aí nessa operação. Como já comentamos, né, nem sempre aí o carregamento e a amarração ocorrem no mesmo turno em sequência, né? Às vezes se carrega o fogo e só vai se amarrar no turno seguinte, no dia seguinte, porque o recomendado é realmente fazer a amarração, a interligação dos furos quando realmente estiver próximo do momento da detonação, porque afinal de contas nós teremos aí todas as cargas unidas, né? Se uma carga iniciar, existe realmente o risco de iniciar todas. Então, realmente, a amarração só é recomendada de se fazer quando estiver próximo, né, o mais próximo possível da detonação. Então, quando o carregamento e a amarração forem feitas em turnos diferentes, por pessoas diferentes, em períodos ou dias diferentes, é necessário, além de fazer a revisão de avaliação pós-carregamento, é necessário fazer uma avaliação pré-amarração, né, para garantir que não houve mudança nas características, que o explosivo está carregado da maneira que precisa estar, né, realmente que todos os furos estão em boas condições, né, em perfeitas condições, que não houve nenhuma caída de choco, caída de material que cortou algum acessório, alguma coisa. Então, é necessário fazer essa avaliação pré-amarração. Quando aí for feita a amarração em continuidade ao carregamento, já se carregou, vai se amarrar já para detonar, aí não, é feita uma única avaliação, né, de revisão e finalização do carregamento, né, é a mesma avaliação aí ou revisão para início da amarração. Assim como no céu aberto, nós temos 3 tipos ou 3 sistemas principais de amarração para o subsolo, né? Seja aí nos fogos de desenvolvimento ou nos fogos de lavra. É claro que os fogos de desenvolvimento vão ter alguns que são mais predominantes, enquanto os fogos de lavra vão ter outros que são mais predominantes, mas geralmente aí existem esses 3 sistemas que são utilizados tanto em desenvolvimento como lavra. Temos o 4º sistema, que é o sistema elétrico, né, que é um pouco mais utilizado em subsolo do que a céu aberto, mas realmente o seu uso tem sido cada vez menor, né? Então, como ele tem aí uma interligação muito semelhante ao sistema eletrônico, né, porque a interligação é feita, né, através de cabeamento, e a temporização é muito semelhante ao, né, primeiro sistema aqui, o retardo interno dentro da espoleta. Nós não vamos falar aqui sobre, né, não colocamos aqui o sistema elétrico, apenas os 3 principais que realmente tem aí, né, uma maior utilização, né, mais massiva aí nos fogos de lavra e desenvolvimento, nos fogos de subsolo em geral, né? Os 3 sistemas são: o primeiro, com amarração de cordel, né, detonante, e o retardo na espoleta, né? Nós vimos no céu aberto que o retardo ia fora da espoleta, o retardamento no céu aberto é feito com retardos para cordéis. Já no subsolo, o retardo ele vai no interior da espoleta, então eu faço tabelamento através da espoleta que eu utilizo. O cordel é feito só para fazer a interligação realmente dos furos, né? Ao contrário do céu aberto. O segundo sistema é a amarração com não elétrico de ligação, né? Muito semelhante ao que se faz no céu aberto. Se faz a interligação com os retardos aí de não elétricos, que eles podem vir, geralmente já vem assim, né, no subsolo, acoplados à própria espoleta que vai dentro do furo, ou vir um sistema separado, né, para interligação separada aí. E por último, nós temos os sistemas eletrônicos, né, que é o mais moderno que nós temos hoje em dia, é o que vem sendo aí, né, aumentando, massificando o seu uso, enquanto os outros ele vem sendo diminuído, substituído pelo sistema eletrônico, à medida que eles vão ficando mais baratos, que vão ficando mais acessíveis, que vai se comprovando aí os benefícios da sua utilização, né? Com o primeiro sistema, com cordel e detonador com retardo na espoleta, né, se faz a utilização do cordel detonante juntamente com o detonador, né, com retardo interno, um retardo pirotécnico, né,
No sistema não elétrico de detonação, se usa o detonador não elétrico de ligação, é o mais comum, onde um retardo já vem na extremidade, né, superior aí do detonador, né? Também existe o sistema misto, em que se utiliza o retardo fora, né? O princípio de ligação realmente é o mesmo, apenas de vez de utilizar uma única peça, né, um único detonador, nós teremos duas peças. E aí, no sistema de amarração eletrônico, nós temos o detonador, os equipamentos, né, e os cabos que são feitos para interligação. O cordel ele é bidirecional, nós já vimos isso, ele detona, né, nas duas direções, nas duas extremidades, né, após o seu acionamento. O sistema não elétrico ele segue apenas a direção de acionamento de acordo com a sua amarração, e o sistema eletrônico ele é feito através de comandos, né, que são enviados aí de energia, né, e também comandos eletrônicos aí criptografados diretamente para o detonador. A conexão, né, para o cordel é feita com nós de cordel normalmente, né? Nos detonadores não elétricos, ela é feita aí através dos conectores que vêm aí, né, para encaixe dos retardos, assim como os eletrônicos também têm seus conectores próprios para, né, unir aí o cabeamento aos detonadores. A ligação aqui do cordel detonante ela é aleatória, porque, como nós vimos, o retardo ele está dentro da espoleta. A preocupação é colocar a espoleta com o retardo certo no furo certo. A interligação com o cordel não importa a ordem com que se faça essa interligação. No sistema não elétrico de ligação, a ligação ela é sequenciada de acordo com a ordem. Eu pego o primeiro furo, conecto no segundo, o segundo no terceiro, e assim eu vou dando o meu sequenciamento. Quando se trata do sistema eletrônico também, a ligação, desculpe, eu cortei o nome aqui, né, ele é aleatória, né, porque o tempo, a temporização é dada direto aos chips de cada detonador. Então, a amarração, a interligação com cabeamento não necessita de uma ordem específica, né? Lembrando que, no caso do cordel detonante, existe a recomendação, né, de se fechar o circuito. Sempre os circuitos com cordel detonante devem ser fechados para garantir a bidirecionalidade do cordel, né, dentro do circuito como todo. No que se refere ao detonador eletrônico, aí, dependendo do sistema que se estiver utilizando, vai existir a recomendação do fabricante para fechar o circuito ou para deixar o circuito aberto, ou que qualquer uma das duas configurações elas podem realmente ser utilizadas. Nós temos com o cordel detonante explosivo exposto na face, o explosivo do cordel fica exposto na face. Com não elétrico ligação, nós também temos explosivo exposto na face, mas é uma quantidade menor, apenas aqui está exposto aí nos elementos de retardo, né, nos conectores de retardo, e o que vem dentro aí do tubo de choque, né, o HMCs, que realmente é uma quantidade pequena. No sistema eletrônico, nós não temos nenhum explosivo exposto aí, né, somente cabeamento que fica fora do furo. O ruído é muito elevado no cordel detonante, né, considerando o ruído externo ao furo, né? O ruído é baixo aí, né, somente o ruído dos retardos acionando nos detonadores não elétricos, e o ruído realmente, né, superficial, ele é inexistente aí, ele é muito baixo, né, nos detonadores eletrônicos, é apenas o ruído da detonação do próprio furo, né? Nós precisamos fazer uma revisão visual quando nós utilizamos aí, né, cordel detonante. Nós precisamos também fazer uma revisão visual quando utilizamos não elétrico de ligação, e o sistema eletrônico geralmente já faz por si só, né, uma série de testes, uma série de verificações no sistema para a realização em conferência da detonação. Após a detonação, qualquer sistema geralmente é recomendado, inclusive o eletrônico, né, de se fazer uma verificação visual. Veremos isso aí na aula de detonação. Assim como no céu aberto ou em qualquer detonação, né, existe sempre, ou é grande a possibilidade de existir
aí a necessidade de realização de ajustes na amarração, né? Independente do sistema de ligação que nós estivemos usando. Os sistemas eletrônicos costumam, né, facilitar nesse sentido, devido à sua maior flexibilidade. Já os sistemas pirotécnicos, aí, cordel ou não elétrico ligação, necessário conhecer os sistemas para saber realmente o que se pode ser feito para a realização desses ajustes. É comum nós termos furos extras, furos faltanos, furos curtos, necessidade de incluir algum furo, de fazer um desmonte secundário junto, né? Termos aí uma malha desalinhada, furos de uma seção que estão um pouco para frente, outros estão um pouco para trás, né? Por causa de erros na perfuração, desvios de furo, né? O pilão aí possa ser que tenha furos que varou aí, que teve comunicação com os furos, né, vazios aí, e eles não são adequados para ser iniciado. Qualquer um desses cenários aí podem requerer aí um ajuste na amarração, né? Ao contrário do céu aberto, como nós falamos, geralmente já se tem um desenho pronto, aí um plano de fogo, e se faz os ajustes realmente baseado nesse desenho que já se tem pronto. No subsolo, né, nem sempre se tem um desenho do plano de temporização. Como falamos, na maioria das vezes o tabelamento é feito na frente de serviço aí após o carregamento, então é necessário estar atento, né, a essa prática, estar atento, realmente conhecer o sistema que está se utilizando, para que na hora que se vá fazer realmente, né, a temporização em si já contempla aí essa série de ajustes que possa estar presente aí nos nossos desmontes. Ao analisarmos, né, os ajustes necessários, ou analisarmos aí, né, o desmonte em si para temporizarmos aí de forma prática, né, nós precisamos estar atento aí a que o objetivo é retirar o material fragmentado da melhor forma possível, né? Ou seja, maximizar os resultados e diminuir os danos. Então, nós avaliamos, né, o cenário que nós precisamos abrir primeiro o pilão no fogo de desenvolvimento, alargar o pilão, né? Depois sair com os furos intermediários, sair com os furos de contorno, os furos de piso, né? Que tem que ter o alívio necessário, que tem que ter a sequência de tempo necessário para que o material realmente, né, saia aí da forma mais apropriada possível. Então, isso precisa ser observado, não só nos desmontes de desenvolvimento, como está exemplo aqui, mas também nos desmontes de lavra, né? Geralmente começamos pelo furo que tem a maior face livre, e aí vamos dando a sequência de detonação, lembrando aí dos princípios básicos de temporização. Infelizmente, nós não temos tempo na aula, desculpe, na aula de hoje, para realmente aí, né, revermos tudo isso. Como nós citamos diversas vezes, a ideia desse mini curso não é ensinar tudo, realmente não é, um curso que visa a formação de profissionais, mas sim que visa a disseminação do conhecimento, principalmente para aqueles profissionais que realmente não têm aí um contato direto ou não trabalham da área, para que eles possam conhecer um pouco mais sobre desmonte de rocha. Mas existe uma série de princípios básicos que precisam ser né, seguidos aí, que são o objetivo que nós precisamos alcançar na hora de nós realizarmos a temporização e assim também na hora de realizarmos os ajustes necessários para o nosso plano. Outro ponto que nós precisamos ter uma atenção especial, né, nos desmontes de lavra é a amarração ou a interligação entre as diversas seções, né? É muito comum, né, nós temos aí, né, a programação para uma seção e, de repente, ter que sair 2 e 3 sessões juntas, né? Em alguns casos, nós já tínhamos os planos prontos aí para sair as sessões de forma individual e agora elas vão sair conjuntas. É sempre necessário, seja na elaboração de planos para sair diversas sessões conjuntas, seja na realização de ajustes, né, devido a mudanças aí de programação, nós estarmos atentos aos princípios básicos, né? Geração de face livre, geração de alívio, preservação da face livre
para a continuidade das detonações, interação entre os furos, algo que isso geralmente é muito visto, né, em todos os desmontes de céu aberto, devido à detonação de várias linhas ao mesmo tempo. No subsolo, nem sempre isso é constante, então é necessário que se tenha aí realmente uma atenção especial para os casos em que se for realizar a amarração entre seções. Ver se os planos das 2 ou 3 ou 4, quantas seções forem detonar, foram feitos temporizados de forma junta, quando se for seguir o plano, quando se for fazer o tabelamento direto das seções, aí avaliar. Sempre é necessário sair pelo menos 2 ou 3 furos da frente para sair um furo de trás, ver se realmente tem a face livre, o alívio necessário, ver realmente se existe a possibilidade e a necessidade de interações entre as diversas seções. Então, é um ponto de atenção especial, porque nem sempre é uma prática comum, né? Nem sempre isso é rotineiro de detonar várias seções. Algumas operações, sim, isso é rotineiro, mas várias operações não. Se detona seção por seção durante os desmontes de lavra. Amarração entre seções ou interação entre seções é muito importante, porque elas vão dar aí, né, o formato da pilha de material quando nós detonamos várias seções, né? Nós podemos ter aí as sobreposições de seções, podemos ter aí pilhas mais altas, pilhas mais baixas, né? Pilhas mais alongadas aí, dependendo aí do tempo que nós utilizamos entre as diversas seções, né? Então, de acordo com o sequenciamento que nós temos de uma sessão, se eu saio primeiro uma sessão completa, depois eu saio uma segunda sessão completa, depois eu saio a terceira sessão completa, isso vai fazer com que as sessões elas vão ser cada vez mais espalhadas. Se eu saio, né, alguns furos da primeira sessão, depois saio alguns furos da segunda sessão, depois furos da terceira sessão, volto para a primeira e vou intercalando os furos, de vez de eu ter uma pilha com materiais da primeira, depois da segunda, depois da terceira, depois da quarta, eu vou ter realmente aqui diversas interações, né, diversa mistura, e eu vou ter o material completamente misturado. Então, dependendo da necessidade, dependendo do que eu quero criar, da pilha que eu quero criar, né, eu realmente tenho que estar atento aí à interação entre as diversas seções, né, que nós podemos ter na nossa detonação. Independente, né, se é um desmonte de desenvolvimento, se é um desmonte de lavra, independente se nós estamos elaborando um plano novo, se nós estamos realizando ajustes no nosso plano de deporização para a nossa amarração, é essencial nós entendermos ou nós visualizarmos a sequência de quebra, né? Quem precisa sair primeiro, quem precisa sair depois, quanto tempo eu tenho que dar de intervalo entre o primeiro e o segundo. Então, realmente, o entendimento, imaginar aí, né, a sequência de quebra, nos permite aí entendermos cada etapa, né, do nosso sequenciamento, do nosso tabelamento, da nossa amarração. Então, esse aqui é um conceito importante, que é um conceito de sequência de quebra. Nos fogos de desenvolvimento, eu tenho que começar pelo pilão, o pilão vai abrir, né, a face livre inicial. Nas minhas seções de lavras aí, né, depois que eu tiver aberto a chaminé, o slot, tiver as seções de lavra de produção comum, geralmente o ideal é começarmos pelo aquele que tem maior face livre, né, para que possamos aí ter uma maior face livre lateral para os furos vizinhos, e aí nós vamos fazendo o sequenciamento das nossas detonações, analisando se existe comunicação ou não existe comunicação entre furos, entre níveis, e aí entre seções, e aí nós vamos dando a continuidade da nossa detonação. Então, a sequência de quebra, né, é um conceito importante dentro da amarração, né, principalmente no subsolo, que existe a limitação maior de espaço, e realmente nós utilizamos aí, né, esse imaginário, né, conhecimento da sequência de quebra para realizar as nossas temporizações. Assim como as outras etapas, uma vez finalizada a amarração, é necessário fazer as revisões das conexões, né? Independente do sistema que eu estou utilizando, eu tenho que seguir os procedimentos que necessitam para ver se todos os furos foram conectados, se as conexões estão bem posicionadas, se elas não vão sair durante a detonação,
se o sequenciamento está de acordo com o planejado, né? Se o sentido de direcionamento aí da detonação está correto, principalmente nos detonadores aí no sistema não elétrico de ligação. Uma vez eu revise todas as conexões, uma vez eu revise toda a minha amarração, está tudo dentro dos conformes. Nessa etapa aqui, agora eu estou pronto para realizar a minha detonação. Mais uma vez, né, nós estamos prontos para realizar a nossa detonação, né, como foi 2 aulas atrás com o céu aberto, né? Agora aí nós temos as aulas de subsolo, né? Realmente vimos, como falamos, de uma forma rápida. Às vezes, para quem não tem conhecimento do subsolo, pode parecer um pouco mais difícil de entender. Existem diversos vídeos no YouTube, né, contando aí ou mostrando como é que é um desmonte, como é que é uma operação de uma mineração, como é realmente aí uma lavra de subsolo, ilustrando animações, né? Para aqueles que têm mais curiosidade, né, nós recomendamos fazer uma pesquisa rápida aí, né, minerações de subsolo, lavra de subsolo, desmonte de subsolo, de desenvolvimento ou de lavra, e vocês vão encontrar realmente várias ilustrações que podem permitir, né, que seja feita aí, né, uma compreensão um pouco maior. Quando não, nós estamos sempre disponíveis aqui, sempre deixamos o nosso e-mail, o e-mail da Blast Treinamentos, o nosso Zap, o nosso site aqui, o site da Blast Treinamentos, onde vocês podem aí encontrar, né, todos os nossos cursos que temos disponíveis. Esse assunto, né, assim como do céu aberto, é muito extenso, são várias aulas sobre desmonte aí de subsolo, né? Nós temos aí aulas separadas sobre desmonte e desenvolvimento, plano de fogo para desmonte e desenvolvimento, aula separada para plano de fogo, desmonte de lavra, carregamento, desmonte e desenvolvimento, carregamento de lavra. Realmente nós tratamos cada caso aí de forma individual e o mais detalhada que nós conseguimos, né? Infelizmente, na aula aqui a gente não tem tempo suficiente, a gente não pode entrar em tantos detalhes. O objetivo aqui do nosso minicurso, a gente volta a reforçar, é apresentar realmente, né, os desmontes, apresentar realmente, né, para quem não conhece da área e para quem conhece da área, servir aí como reciclagem, né, servir aí como, né, um ponto para relembrar, né, aquilo que talvez já saiba, aquilo que já utilizou ou que está utilizando. Nós nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, entre em contato conosco. Nós seguiremos na próxima aula, né, nossa aula número 12, falando sobre outros tipos de desmonte, né, falando sobre situações especiais que nós podemos ter e podem requerer técnicas especiais, né, de desmonte, para depois nós passarmos aí para a aula de detonação. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula. Estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. Um grande abraço e até a próxima aula.